Olá, você confere imagens ao vivo do cruzamento entre as avenidas Oliveira Paiva e Desembargador Gonzaga, na cidade dos funcionários, que recebeu ações do Plano de Mobilidade para reduzir acidentes de trânsito. Nessa edição, você vai ver também as ações como parte da campanha Setembro Amarelo de Valorização da Vida. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Tem também a preparação das urnas que vão ser utilizadas no primeiro turno das eleições em Fortaleza. Depois que recebem os cartões com os dados, as urnas são lacradas oficialmente e permanecem assim até o dia das eleições. E a gente vai mostrar as belezas de Ipu, na Serra da Ibiapaba, cenário de um dos mais famosos romances da literatura brasileira. O Jornal da TVC desta terça-feira, 25 de setembro, está começando. Boa noite, hoje é comemorado o Dia Nacional do Trânsito. A data serve de alerta para o grande número de vítimas registrado todos os anos por conta da imprudência de quem anda pelas ruas, seja de carro, moto, bicicleta ou a pé. Em Fortaleza, os dados de uma pesquisa realizada pela Prefeitura são alarmantes. No ano passado, os acidentes de trânsito custaram para a saúde em torno de 590 milhões de reais. Ao todo, foram 20.309 ocorrências com 256 vítimas fatais. A gente vai agora ao vivo até um dos cruzamentos mais movimentados da capital, onde está o repórter Everton Lucas, que tem mais informações sobre o que está sendo feito para tentar melhorar o trânsito em toda a cidade. Oi, Everton, boa noite. Olá, Christian, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha em casa. Como você mesmo falou, hoje Dia Nacional do Trânsito, né? A gente aproveita essa data para poder fazer uma reflexão sobre a educação no trânsito. Como você mesmo falou em alguns dados, também só complementando, Fortaleza é a terceira capital do país com maior número de acidentes de trânsito, por isso realmente faz-se necessária essa reflexão. A gente conversa agora com a Natália Machado, que é supervisora de operações da AMC, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na capital para poder diminuir o número de acidentes de trânsito. Boa noite, Natália. Que tipo de ações vocês vêm realizando? Boa noite. Nosso compromisso com a sociedade é salvar vidas. Então, nós trabalhamos para coibir os principais fatores de risco. Na ação da fiscalização, nós incluímos a Lei Seca, a Blitz Lei Seca, que acontece todos os dias em vários pontos da cidade, com o objetivo de conscientizar o condutor da perigosa mistura de álcool e direção. Na educação, a MC mantém a escola de trânsito, onde a criança aprende de forma lúdica, desde cedo, a ser um cidadão consciente. Nas ações de engenharia, vem sendo implementado em todas as partes da cidade faixas em diagonal que promove a travessia segura do pedestre. Também foram implantadas ciclofaixas, ciclovias, binários e semáforos para pedestre. Aqui na Oliveira Paiva é um exemplo dessa travessia segura com faixas em diagonal. Entendi. Depois dessas ações, que tipo de resultados vocês já conseguem ver? Em Fortaleza já colhe resultados bastante positivos, resultado da implementação da política de segurança viária pela Prefeitura de Fortaleza. Resultado disso, exemplo disso, são o número de mortes registrado no ano passado, que foram 56 mortes, que é o melhor resultado nos últimos 15 anos. Para nós que fazemos o trânsito, ainda é um número muito alto, mas o nosso objetivo é diminuí-lo cada vez mais. Agora, Natália, o trânsito é feito por todo mundo, né? Ciclistas, pedestres, motoristas. Queria que você desse uma mensagem aí para as pessoas se conscientizarem no trânsito. A dica mais valiosa é obedecer às leis do trânsito. Afinal de contas, um condutor consciente, ele comete menos infrações, o que reduz o risco de acidentes de trânsito e, consequentemente, o trânsito se torna mais seguro. Então, todos nós temos um papel importante a desempenhar no trânsito. É importante que nós os desempenhemos com maestria, né? Então, seja agente de trânsito, pedestre, condutor, ciclista, é importante que nós obedeçamos às leis de trânsito. Ok, Natália, muito obrigado pelas informações. É isso que a gente tem para dizer hoje no Dia Nacional do Trânsito, para que todo mundo se conscientize e faça um trânsito saudável aí para todo mundo. Nós voltamos com você, Christian.
Valeu, Everton, bom trabalho. E a gente fala agora de eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu início hoje ao processo de geração de mídias, carga e lacre das mais de 5.000 urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no dia 7 de outubro, data do primeiro turno na capital. O processo de preparação em todas as urnas leva em média 7 dias para ficar tudo pronto. Os cartões de memória com os dados de candidatos, sessões, são inseridos e a urna é lacrada para só usar no dia da votação. Nós temos aqui a presença da autoridade judiciária, juiz eleitoral e o Ministério Público estão presentes, onde eles assinam os lacres que vão lacrar fisicamente o equipamento, né? Mas antes disso, o equipamento é preparado com as mídias que foram geradas na semana passada, numa cerimônia na sede do TRE, né, com a presença da imprensa, enfim, toda a transparência possível para mostrar a segurança do processo eletrônico. Desde 1996, a votação no Brasil acontece através do voto eletrônico. Técnicos do TRE e funcionários treinados trabalham no processo de preparação das urnas. Todas as etapas são fiscalizadas de perto, para que nenhuma falha aconteça. São mais de 5.000 urnas aqui, 40% de todas as urnas eletrônicas do estado. Depois que elas são lacradas e assinadas oficialmente, permanecem assim até o dia da votação. Os técnicos realizam vários testes nas urnas para constatar o perfeito funcionamento do sistema. A previsão é que o trabalho de preparação das urnas prossiga até 1º de outubro. O autoteste é feito, a gente vai ver as teclas da urna, vai ver a data, vai ver a hora, vai ver se está tudo correto para o dia da eleição no dia 7. Olha, por falar em eleições, termina agora, na próxima quinta-feira, o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. No Ceará, mais de 750 mil eleitores estão com esse documento desatualizado. A repórter Juliana Brito é quem tem as informações. A desatualização é devido à mudança nas zonas eleitorais feita pelo TRE. 18 zonas foram extintas no interior e 4 remanejadas para Fortaleza. A medida impactou eleitores de 29 municípios do Ceará, que tiveram o número da zona e da seção alterados. Essas pessoas têm até a próxima quinta-feira, dia 27, para solicitar a segunda via do título de eleitor. Ao meu lado está a Edna Saboia, que é coordenadora de eleições do TRE, e vai explicar para a gente qual o passo a passo para tirar essa segunda via. O eleitor ele comparece ao cartório eleitoral levando um documento de identidade oficial com foto para tirar a segunda via. Mas ele também pode acessar o portal do TRE e fazer uma consulta para saber se o seu título está desatualizado, se a sua seção está desatualizada. Também pode ligar para o nosso Disque Eleitor através do número 148. Quem não conseguir fazer a solicitação da segunda via do título até as eleições, mesmo assim pode votar? Sim, poderá sim votar, porque ele precisa, na hora da votação, se identificar com um documento de identidade oficial com foto. Ele também pode baixar o e-Título, aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral, está disponível tanto para iPhone, smartphone e tablet. O e-Título, ele substitui o título de eleitor, é um documento digital que substitui o título de eleitor, e se o eleitor já fez a biometria, o e-Título também vai substituir o documento de identidade oficial com foto. Muito obrigada pelas informações, Edna. Lembrando que até o dia das eleições, quem tiver dúvidas ainda pode ligar para o 148, que é o Disque Eleitor. Juliana Brito para o Jornal da TVC. No próximo bloco, a gente mostra o que mudou após os 10 anos de implantação da lei do estagiário no Brasil. E você vai ver por que o uso excessivo do telefone celular pode trazer uma série de problemas para a saúde. O Jornal da TVC volta já. Há exatos 10 anos, começou a valer no Brasil uma lei para garantir direitos aos estudantes que procuram o mercado de trabalho para colocar em prática o que aprendem em sala de aula. Entre os desafios da lei está o combate da exploração da mão de obra estudantil. Felipe está no último semestre do curso de Direito e há 3 meses iniciou o estágio no Ministério Público do Trabalho.
Antes de se formar bacharel, o estudante aproveita cada minuto das 4 horas de aprendizado por dia para ganhar experiência e um currículo diferenciado. Na faculdade nós temos um conhecimento muito teórico do assunto, sendo que muitas vezes, até por mesmo questões de tempo, de cadeiras que não são tão bem dadas na faculdade, a gente não tem um acesso completo ao que seria as atividades que nós vamos exercer quando nos formarmos. E o estágio ele propicia justamente isso, né? Nós temos muito contato com o processo, nós temos contato com profissionais da área, e isso ajuda bastante no nosso conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Há 10 anos, a capacitação prática de estudantes é regida pela lei do estágio. Nesse tempo, muita coisa mudou, como a concessão de recesso remunerado de 1 mês após 1 ano de estágio, a redução da carga horária para 30 horas semanais e mais rigor na fiscalização das empresas contratantes. Nós sabemos que o Ministério do Trabalho tem dificuldade em fiscalizar as empresas, é uma fiscalização in loco, só pelo aspecto documental não se vê se está havendo uma ilegalidade ou não. E então nós precisamos recorrer a outros recursos, indenizações por danos morais, o reconhecimento do vínculo, quando a lei poderia trazer uma sanção maior para as empresas infratoras e também para as escolas. O objetivo deste conjunto de direitos e garantias é coibir desvios de função, episódios de assédio moral e a contratação acima do limite permitido no número de estagiários nas empresas públicas e privadas. Atualmente, mais de 10 mil alunos da Universidade Federal do Ceará estão estagiando. Da UES, são cerca de 8 mil estudantes no ambiente de trabalho. Para as empresas receberem os futuros profissionais, elas precisam firmar um termo de convênio com a instituição de ensino. Existem 2 tipos de estágio: o obrigatório, cuja carga horária é necessária para a aprovação no curso e a obtenção do diploma, e o não obrigatório, que pode ser desenvolvido como atividade opcional. Mas, para ser validado pela instituição de ensino, é preciso estar de acordo com o projeto pedagógico do curso. Nos 2 tipos, a universidade é responsável por supervisionar o estágio. O estágio obrigatório, existe um professor que é o responsável pela disciplina, né? Porque como ela é uma disciplina curricular do curso, então esse professor ele é responsável por aqueles 15, 20 estudantes que estão matriculados na disciplina. Então ele é o responsável por ir na escola, ir na empresa, fazer o acompanhamento in loco. Já no estágio não obrigatório, como ele não é curricular no sentido de não ter uma disciplina, a universidade é obrigada a designar um professor que a lei chama de supervisor. Este mês é de prevenção ao suicídio como parte da campanha Setembro Amarelo. Em Fortaleza, o Instituto Bia-Dot atua na valorização da vida por meio de informações e tratamentos. Não estranhe se você passar por alguma praça ou até mesmo andar pelas ruas de Fortaleza e encontrar esta cena. Um homem vestido de palhaço enchendo balões amarelos. Intitulado de Fôlego, a iniciativa discute a prevenção ao suicídio com um convite não verbal para uma reflexão sobre a vida. E você aí, sabe o tamanho do seu fôlego? Essa é uma das muitas ações desenvolvidas pelo Instituto Bia-Dot, que há 5 anos tem levado informação sobre essa temática que ainda é tida como um tabu, o suicídio. Começamos a sentir o estigma, o tabu, o preconceito de falar sobre essa morte. Então a gente pensou em ressignificar a morte de Bia, não deixar que a morte dela fosse só mais um número na estatística, mas também ressignificar de forma que trouxesse vida. Em média, 70 pessoas são atendidas por mês pelo Instituto, que conta com atenção psicológica e terapêutica voltada para jovens, adultos e grupos de apoio para famílias. E neste Setembro Amarelo, a instituição intensifica as campanhas para desconstruir preconceitos e identificar o ato que soma mais de 804 mil mortes no mundo. Nós temos o atendimento psicológico individual, temos o atendimento em grupo, nós temos um grupo que é formado todo semestre, com jovens de 14 a 20 anos. Temos o grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídios e temos o projeto Abraço de Bia, que é alguém que conhece o Instituto e conhece uma família que está passando por uma situação de suicídio, faz esse contato com a gente, aí nós entramos em contato com essa família. E se a família aceitar, ela diz o dia e a hora que quer nos receber, nós vamos até
essa família fazer um primeiro acolhimento. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E o assunto, que é de saúde pública, precisa ser abordado pela sociedade, para que a população conheça e busque ajuda, diminuindo assim o risco desse comportamento. A partir assim, dessa maior abertura nos últimos 2, 3 anos, da gente poder levar informação sobre as formas de prevenção, de perceber o outro, de se perceber e mostrar assim, que o suicídio não é um ato de coragem nem de covardia. Essa pessoa está passando por um sofrimento muito grande. As pessoas, tantas próprias pessoas que se sentem assim, começaram a procurar ajuda, como as famílias também começaram a perceber, poxa, eu tenho como ajudar alguém, um amigo pode fazer isso. Quem quiser mais informações sobre o trabalho de prevenção ao suicídio e a valorização da vida, é só acessar o portal institutobiadote.org.br. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas durante boa parte do dia a gente gasta um tempinho ali olhando para a tela do telefone celular. Já virou hábito. O problema é que o uso excessivo do aparelho não é nada bom para a saúde e pode até causar danos permanentes à coluna. Por isso é bom ficar atento. Veja na reportagem de Leonardo Marinho. Ele é companheiro inseparável, está sempre nas nossas mãos e concentrando os nossos olhares. Para alguns, o celular é parceiro para momentos de tédio ou espera. E para outros, ainda mais importante, virou ferramenta de trabalho. Mas saber usar é fundamental. Segundo um estudo, o brasileiro desbloqueia o celular em média 78 vezes por dia. Muitas dessas vezes fazendo esse movimento de tirar o celular do bolso para ficar nessa posição, com o queixo virado para baixo. E aí, distraída por vários minutos ou até horas, quem sofre é o corpo. Como é um problema contemporâneo, os médicos ainda não conseguiram contabilizar o número de casos. Mas a intuição é de que o aumento de pacientes relatando dores na coluna cervical tem a ver com o mau uso do celular. Só para você ter uma ideia, se a gente colocar o telefone na posição normal, a nossa coluna pesa em torno de 5 quilos o peso gravitacional da coluna. Se a gente inclinar um pouco mais, em torno de 30 graus, que é a posição que a gente geralmente fica com o celular, isso vai aumentar 3 vezes mais, vai aumentar para 15 quilos. Ou seja, realmente a preocupação não é só ali na fase aguda, quer dizer, naquela dor eventual, é na evolução para um processo de desgaste, para uma alteração degenerativa, um hérnia de disco, que muitas vezes você não consegue associar, mas hoje em dia a gente tem cada vez mais associado com o uso inadequado do celular. Entre uma venda e outra, Manuela gasta seus minutos assim, grudada no celular. Quando chega em casa, a má postura cobra seu preço. De noite, quando eu chego em casa, tá um pouco dolorida. Eu acho que é devido à posição que eu fico de mau jeito, né? E para evitar piores complicações a longo prazo, como hérnias de disco, o ortopedista dá algumas recomendações para quem passa muito tempo no aparelho. A cada 30, no máximo 40 minutos de uso do celular, se tem uma pausa, faça-se um alongamento na região cervical, alonga-se para trás, para frente, para os lados. E isso é uma coisa que tem que ser adotado instintivamente à medida que a gente vai usando o celular durante o dia. E é muito difícil realmente precisar o tanto que a gente acaba usando o celular. Então é sempre lembrar dessa regrinha. A cada 30 minutos, dá uma pausa, 2, 3 minutos e faz o alongamento. Isso com certeza vai repercutir lá na frente. Mas como diz o ditado, prevenir ainda é melhor do que remediar. Agora eu vou usar assim, porque é a posição certa de usar o telefone, né? Não assim como eu estava usando. Tá aí a dica. A seguir tem o futebol. O Fortaleza está em campo contra o São Bento, aqui na Arena Castelão. E você vai ver a preparação do Ceará, que recebe a Chapecoense agora no próximo domingo. E a gente vai até Ipu para mostrar as belezas naturais, história e cultura da cidade, que fica na Serra da Ibiapaba. Daqui a pouco. Hora de futebol, o Fortaleza está em campo neste momento na Arena Castelão, onde enfrenta o São Bento pela 29ª rodada da Série B. O placar está em 2-0 para o Fortaleza aos 36 minutos do primeiro tempo. O Leão do Pici é o líder da competição e voltou a ganhar na última rodada diante do Vila Nova. O São Bento tem 36 pontos e está na 14ª colocação. Por isso, busca chegar à pontuação mínima, que é para se livrar definitivamente da zona de rebaixamento. Os detalhes da partida você confere amanhã, a partir do meio-dia, no Trem Bala, aqui na TVC. E a diretoria do Ceará quer a Arena do Castelão lotada para o jogo contra a Chapecoense, que acontece no próximo domingo. O apoio da torcida pode ser fundamental para o Vovô deixar a zona de rebaixamento.
Leonardo Marinho. A sequência foi quebrada. O Ceará, há 4 jogos, não sabia o que era perder e viu a invencibilidade cair. A defesa era menos vazada na campanha pós-mundial. Agora, o vovô já levou 7 gols. Mas nós estamos tristes, né? Pelo resultado, pela maneira como foi o jogo, por a gente estar 2 vezes na frente, né? E ceder um empate, principalmente no fim do primeiro tempo. Ali nós poderíamos, né, ter ido com uma vantagem para o intervalo. Tivemos a chance também de abrir o 3-1, né? A bola bateu na trave, correu em cima da linha. E sempre quando você tem a vantagem aqui na arena, você lamenta, né? Por não ter conseguido sustentar e ter permitido a virada do Grêmio, né? E ao final da rodada dessa segunda-feira, o Ceará acabou caindo mais uma colocação na tabela. Porém, o próximo adversário, a Chapecoense, foi derrotada pelo Fluminense e o Alvinegro de Porangabuçu está a apenas 1 ponto do primeiro time fora da zona. As projeções que Lisca e seus jogadores dizem abominar podem ser positivas para o vovô, já que no próximo domingo o Ceará tem um confronto direto. Caso vença a Chape, o Alvinegro teria que torcer para tropeços de Bahia e Vitória, para pela primeira vez respirar fora da zona de rebaixamento. Lisca tem a semana cheia de preparação. Na zaga, Thiago Alves, suspenso pelo 3º amarelo, dá lugar a Valdo. Mudança na escalação, mas a postura deve ser a mesma. O que tem nos dado um alento é a nossa produção pós-Copa, né? Hoje foi o 14º jogo, se eu não me engano, pós-Copa. Nós estamos em 5º colocado pós-Copa. Segundo turno nós estávamos em 3º, não sei como é que vai ficar. Isso tem nos dado força para acreditar no nosso projeto de chegar nos 43, 44 pontos, né? Vou te convidar agora para uma viagem que a gente vai falar de uma cidade que foi citada em uma das mais famosas obras de José de Alencar, só que de uma forma curiosa. É Ipu, na Serra da Ibiapaba. No livro Iracema, a personagem principal percorria em um curto espaço de tempo a distância que separa o município da capital. Vale lembrar que são quase 300 quilômetros. Lendas à parte, a viagem vale a pena, já que a região é cercada de belezas naturais, história e muita cultura. Ao sair de Fortaleza, há uma placa de aviso, daqui a 50 léguas, para ser muito preciso, no sopé da Ibiapaba, encontra-se o paraíso. Essa história muita gente já ouviu. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, deixava a cidade de Ipu para banhar-se em Fortaleza, uma lenda do nosso estado. Mas a cidade de Ipu é detentora de muitas outras histórias que dão orgulho aos moradores do lugar. A construção da cidade iniciou através da religiosidade. Aqui veio a dona Joana de Paula Vieira Mimosa, uma portuguesa que estava em Pernambuco, e recebeu das cortes portuguesas uma légua de terra, que foi doada para o patrimônio da cidade, para o patrimônio do padroeiro São Sebastião. A igrejinha, erguida no século XVIII, foi restaurada e entregue à população em 2012. Também foi tombada como patrimônio histórico do município. O mesmo aconteceu com a estação ferroviária. O prédio representa um marco para a economia local. A influência comercial, econômica para a cidade do Ipu, da estação, foi muito grande. Então começaram a trazer encomendas, começaram a comprar mercadoria e vindo para o trem. Mas se tem uma marca registrada na vida dos ipuenses, é o amor pela literatura. Há 12 anos, na cidade, foi fundada a Academia de Letras, uma forma de perpetuar as memórias do município. A Academia de Letras numa cidade, seja que se a cidade for grande ou pequena, ela tem muita responsabilidade, muita seriedade em divulgar e preservar a cultura. E como falar de Ipu sem falar da sua famosa bica? Nas épocas de boas chuvas, ela forma um verdadeiro véu de noiva, uma queda d'água de 130 metros de altura. O lugar reúne turistas de todo o Brasil. A vista é maravilhosa, o povo daqui acolhe bem as pessoas e, por se tratar da primeira vez, né, quero desfrutar de cada momento, cada detalhe. A terra de Iracema já completa 178 anos de emancipação política, mas a história desse lugar vai muito além do tempo. As memórias dos ipuenses continuam cada vez mais vivas e são passadas de geração em geração. Temos a nossa mestra da cultura, Dona Branca, mestra reconhecida pelo governo do estado, uma das diplomadas como mestra da cultura, que lá na sua localidade tem o polo artesanal da alegria, certo? Nós temos vários artistas na música, na literatura, nas artes cênicas. Então a prefeitura busca fomentar dar oportunidade para esses artistas.
Ipu, uma cidade pacata, por vezes bucólica e de um povo do coração grande. O orgulho de ser dessa terra a gente vê estampado no rosto das pessoas. Filha de Ipu, nascida aqui, criada aqui de Ipu, eu adoro o Ipu. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.